Primeiro, porque Deus queria que o povo se envolvesse na resolução desse assunto. O povo tinha que se envolver. Porque se Deus estava culpando o povo todo pelo pecado de Adão, era o povo todo que tinha que se envolver na resolução do problema. O povo todo tinha que participar. Penso que esse era o primeiro motivo. Mas o segundo motivo, eu creio que era para dar uma oportunidade a Acã de se manifestar. Não ficaria mais bonito se Acã tivesse voluntariamente tomado a dianteira e se apresentado? Eu tenho certeza que os demais pastores aqui já nos encontramos com muitos casos de pessoas que se arrependeram, mas depois que foram apanhadas. E não fica bem, a gente nunca sabe se o arrependimento é verdadeiro. Eu me lembro de um caso, quando eu fui pastor numa outra igreja, eu não vou dizer o nome da cidade, portanto vocês não vão identificar, que um dia chegou uma senhora e disse assim: pastor, eu acho que meu marido está me traindo. Eu disse: a irmã tem certeza? Eu disse: pastor, é intuição de mulher. Eu sei que ele está me traindo. Mas a senhora tem alguma prova? A senhora tem alguma evidência? A senhora tem alguma coisa que mostre isso? Não, pastor, eu não tenho não, mas eu acho que ele está me traindo. Eu disse: a senhora me autoriza a perguntar a ele? Pode perguntar, pastor, diga que fui eu. Tá bem. Aí eu convidei aquele irmão, o marido dela, que viesse até a igreja, nós conversamos e aí eu fui muito franco com ele. Irmão, olha, sua esposa esteve aqui e ela está desconfiada que o irmão está traindo. Eu, pastor? Mas de jeito nenhum, pastor, eu amo a minha mulher. Eu sou fiel à minha esposa. Depois que a gente passa muitos anos aconselhando as pessoas, a gente vê quando a pessoa mente, né? O lábio treme um pouquinho, o olho bate, o suor começa a pingar da testa, a pessoa tem um tique nervoso, o pastor já desconfia quando a pessoa está mentindo. Esse nem tremia o beiço, nem batia as pestanas. Pastor, de jeito nenhum. Liguei para a esposa e disse: olha, eu conversei com o teu marido, eu acho que não é, a senhora está enganada. Um mês depois ela chega: pastor, achei a prova. E apresenta o celular dele. Por uma dessas coisas que acontece, ele saiu para o trabalho, esqueceu o celular em casa e o celular dela tinha a bateria descarregada. Ela precisou fazer uma ligação, viu o celular do marido, abriu e você sabe como são as coisas, né? Quando as mulheres pegam tecnologia, começa a apertar os botões, tal, e ela achou as mensagens MSM e lá estava local de encontro, o nome da pessoa, juras de amor, tudo trocado do marido com outra pessoa. Ela está aqui o celular como prova. Chamamos o homem. Eu nunca vi uma pessoa tão arrependida. Pastor, é verdade, me perdoe, olha, estou arrependido. Nunca mais farei isso, eu fiz o que não devia fazer. A pergunta é, se não tivesse sido apanhado, será que ele se arrependeria? Será que ele confessaria mesmo? E aí a gente fica pensando se aquele arrependimento é verdadeiro. De qualquer forma, eu prefiro um arrependimento assim do que arrependimento nenhum. Aliás, eu até acho que quando Deus permite que a gente coloque a mão num Acã desses, é porque Deus tem misericórdia desse Acã. Porque está dando a ele a oportunidade de se arrepender e de mudar de vida. Enquanto tem tempo e tem oportunidade, porque senão o que resta é o dia do juízo. Tem que ser resolvido aqui e agora. Por isso eu acho que foi um ato de misericórdia de Deus para com Acã, quando não deu o nome dele. E aí então Josué chama o povo todo. Vejam só. Verso 16. Josué se levantou de madrugada, fez chegar a Israel segundo as suas tribos. Caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo.
Aquela noite foi uma noite memorável no povo de Deus. Eu imagino que todo pai de família, temente a Deus, deve ter reunido a sua família, cada chefe de tribo reuniu a sua tribo, e então eles começaram a fazer uma sondagem de coração. Porventura fomos nós? Esse é um momento de sondagem. Quem de vocês fez alguma coisa? Não foi exatamente esse o efeito quando Jesus, muito tempo depois desse episódio, na noite em que foi traído, chegou para os discípulos e disse: um de vós me trairá. Ele não disse o nome de quem seria. Qual foi o efeito? Todos eles chegaram para o Senhor dizendo: Senhor, porventura sou eu? Quando a possibilidade de ofender a Deus cai no coração do crente verdadeiro, ele teme diante de Deus, ele se humilha, ele diz: Senhor, que não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em Ti, que não sofram vexame por minha causa, Senhor, os que esperam no Teu nome, porventura sou eu? Esse é o efeito de um episódio como esse. E eu imagino que aquela noite foi uma noite de sondagem de alma, de quebrantamento, de inventório espiritual, de análise da sua história. Cada israelita verdadeiro, temente a Deus, humilhado diante de Deus, orando e suplicando a Deus, e confessando os seus pecados e colocando sua vida em ordem diante de Deus. Todo crente verdadeiro faria isso, não faria? Mas o único que devia fazer não fez. Era Acã. E então Deus, através daquele processo, chega até ele. E então ele confessa. O que fazer da confissão de Acã? Eu não sei. Ela parece uma confissão verdadeira. Primeiro, ele não colocou a culpa em ninguém. Ele não disse: Senhor, eu roubei, é verdade, mas o soldo que Josué paga no exército é muito pequeno. O que a gente ganha como soldado não dá nem para sustentar a família. A culpa é de Josué. Senhor, a culpa é tua. Tu que passas essas leis tão duras que ninguém... Qual é o propósito dessa lei não tomar o despojo? Não fui eu que conquistei Jericó com o risco da minha própria vida? Por que eu não podia ter uma parte? Você vê que Acã não tenta justificar o pecado dele, como via de regra os crentes tentam justificar os seus pecados quando são apanhados. Mas ele confessou, não colocou a culpa em ninguém, ele assumiu, deu detalhes. Verdadeiramente pequei contra o Senhor, no hebraico, é a mesma frase que aparece lá naquele outro episódio, quando o profeta Natã chega diante de Davi, que tinha cometido adultério e assassinato, e diz: Tu és o homem. E Davi responde: Pequei contra o Senhor. E aí o profeta responde: O Senhor também perdoou o teu pecado, não morrerás. É a mesma frase no hebraico. Então eu não sei o que fazer com a confissão de Acã. Quem sabe nós o encontraremos na glória. Quem sabe esse arrependimento foi verdadeiro. Mas o fato de que esse arrependimento e essa confissão foram verdadeiros não quer dizer que as consequências do pecado de Acã não tinham que ser enfrentadas. Porque o que Acã fizera custou a vida de 36 soldados e colocou em risco o nome do Senhor, a glória de Deus e o destino do seu povo. Por isso então vem a disciplina para que tudo se resolva. É o que lemos a partir do verso 23. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Acor significa desgraça. Então disse Josué: Por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor, até o dia de hoje. Alguns pontos importantes aqui em conclusão. Mesmo que nós nos arrependamos e confessemos os nossos pecados, isso não significa que eu não tenho mais que arcar com as consequências dele. Se eu pequei contra Deus, dirigi bêbado e atropelei um pai de família, eu vou ter que pagar a pensão para a esposa dele e os filhos dele, todos os dias da minha vida, ainda que eu me arrependa e que eu peça perdão a Deus. Deus vai me perdoar.
mas ele não vai me eximir da minha responsabilidade e da consequência dos meus erros. Quando acontece que você fez o que não devia e a sua namorada aparece grávida, Deus vai perdoar o seu pecado se houver verdadeiro arrependimento, mas a responsabilidade de criar aquela criança é sua. Isso aí não vai sair das suas mãos, você é o pai. E muitas outras coisas poderiam ser ditas. Antes de conhecer a Cristo, eu tive uma vida muito devassa, infelizmente. Eu me converti aos 22 anos. Antes disso, minha vida é uma vida de muitos erros, de imoralidades, inclusive de roubos. Cometi uma vez um roubo contra um posto de gasolina